por que continuam com essa cantilena de dizer que o estaleiro não vem, que está tudo errado, está troncho, que não tem licença ambiental? Luiz Otávio Gomes, olha, isso aqui sabe tudo do assunto, e é com ele que eu quero falar agora. Eu estava mostrando agora, há pouco, a esposa do Ruriz. O senhor assistiu o debate? Não. Aquilo não se faz com criatura nenhuma. Pegaram a cidadã, a vovó, que não sabe de nada do que é processo político, colocaram num debate com candidatos espertos e tal. Depois o rapaz se esmerou na pergunta: se o senhor quer repetir mesmo o que é que o senhor falou? O cidadão perguntou sobre gestão pública, ela veio responder sobre emprego. Perdida, coitado. Então, o processo político que está errado, que permite uma coisa dessa. Uma cidadã que merece todo o respeito do mundo, rapaz. A vovó chegou lá porque aproveitaram dessa loucura que está o processo político brasileiro, ficha suja, ficha limpa, não julgam, deixam para depois, para criar uma situação de embaraço dessa para o cidadão. E eu quero saber do doutor Luiz Otávio Gomes, essa questão, o senhor está vindo agora do Ministério Público Federal, a licença para a construção do estaleiro está ok ou não está ok? Fique à vontade, explique ao povo alagoano o que é que está havendo de empecilho com relação a esse tema estaleiro EISA. Bom dia, França, bom dia a todos os seus inúmeros mesmo, ouvintes. E eu quero dizer o seguinte, que o estaleiro EISA Alagoas, ele continua sendo uma grande realidade, a depender do empresário Germer Fromovitch, que vai fazer os investimentos, ou que já está fazendo os investimentos, e do governo do estado de Alagoas, que tem trabalhado incessantemente ao longo desses últimos 1 ano e 9 meses, para que nós possamos gerar em Alagoas 10 mil empregos diretos e mais 40 mil empregos indiretos. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a legislação brasileira ela é uma legislação complexa e muito burocratizada. Para que você possa instalar qualquer empreendimento à beira-mar, você precisa de diversos órgãos que estejam de acordo. Mas, rapidamente, eu quero dizer o seguinte, que em janeiro de 2009, nós começamos esse trabalho para que o estaleiro EISA se tornasse uma realidade em Alagoas. De lá para cá, tudo que era possível ser feito pelo estado de Alagoas foi feito. Nesse momento, nós já temos a primeira licença, que é a licença prévia. Nós estamos trabalhando agora para que tenhamos a segunda licença, que é a licença de implantação. Por quê? Porque nós só podemos cortar 1 metro de terra, nós só podemos fazer qualquer início de obra com essa licença de implantação. E essa licença de implantação, ela obrigatoriamente ela terá que ser dada pelo IBAMA. IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, é o Instituto Federal, do Governo Federal. Por quê? Porque os mares, evidentemente, estão na alçada do Governo Federal. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos, o Governo do Estado de Alagoas, através do Instituto do Meio Ambiente, fez um convênio com o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para que, em conjunto, eles pudessem fazer esse licenciamento. Há 15 dias atrás, mais precisamente no dia 15 de setembro, o senhor governador do estado teve uma audiência com a ministra do Meio Ambiente e com o presidente do IBAMA, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e do presidente do IMA, solicitando exatamente que os técnicos que estão colocados no convênio, eles pudessem vir para Alagoas para fazer esse estudo. E eu quero lhe dizer com muita alegria que esses 3 técnicos já se encontram em Alagoas, estudando, juntamente com o IMA Alagoas, as 43 condicionantes que foram colocadas para a liberação dessa licença. 43 condições, 40 já estão praticamente resolvidas, porém 3 dependem do IBAMA. Por quê? Porque existem 96 hectares de mangue. E o mangue, você só pode mexer num pedacinho de mangue se houver autorização do governo federal através do IBAMA. Então, esses 96 hectares de mangue, a supressão deles tem que ser autorizada pelo IBAMA. E acredito que nos próximos 30 dias
todos esses estudos estão absolutamente complementados, e aí essa segunda licença poderá ser liberada. O senhor está vindo agora de uma reunião lá no Ministério Público Federal? Não. Não. Há um equívoco. Na verdade é o seguinte, o Ministério Público Federal, o que é comum em todos os estaleiros, o Ministério Público Federal, ele entrou com uma ação civil pública dizendo o seguinte, que o Estado de Alagoas tinha feito algo que cabia ao governo federal, que é exatamente a desapropriação de área que pertence ao governo federal. Como o senhor disse no início, então isso é uma questão burocrática. Ei, quem mexeu aí foi você, mas não é para você mexer. Quem tem que mexer aí sou eu. Perfeito, perfeito. Eu estou vindo agora de uma reunião com a Procuradoria-Geral do Estado, que é a advocacia do Estado, que são os responsáveis para atuar em nome do Estado de Alagoas, onde nós discutimos profundamente toda essa questão. E mais uma vez, o senhor Procurador-Geral Mário Jorge Uchoa e também o Procurador Setorial, o Dr. Edson dos Santos, mais uma vez confirmaram categoricamente que todo o processo de licenciamento do estaleiro EISA Alagoas S.A. está rigorosamente dentro da lei. E outra coisa mais, há um equívoco por parte do Ministério Público quando ele diz que o Estado de Alagoas desapropriou essa área. O Estado de Alagoas tornou a área de utilidade pública. Esse é o primeiro passo, tornar a área de utilidade pública. Mas a área continua pertencendo à União, que é terra da União. São duas áreas contíguas. 130 hectares pertence à Santa. E aí você vai me perguntar, como? Mas aqui em Alagoas, né, assim no Nordeste, os santos são donos de terra? Pois é, então 130 hectares, praticamente, eles pertencem à Diocese de Penedo. A Diocese de Penedo. Essa área está arrendada à usina Coruripe, que lá planta cana, normalmente. Então, essa área é que será desapropriada pelo Estado de Alagoas, uma área privada. Ela será desapropriada pelo Estado de Alagoas. Uma área vizinha com mais 4 pequenos sítios de coqueiros, de cocos, plantação de coco, essas áreas também serão desapropriadas pelo Estado. Esse conjunto dá mais ou menos 130 hectares. E os 90 hectares restantes, estes pertencem ao governo federal, este pertence ao patrimônio da União, e é onde estão localizados os mangues. Logo, essa parte nós tornamos de utilidade pública, porque o Código Florestal diz o seguinte: para qualquer utilização de uma área pública, você primeiro precisa transformá-la em utilidade pública para depois pedir essa utilização ao governo federal. Aí passa pela Assembleia. Para autorizar. E é por isso que você precisa de ter gente lá para saber o que está fazendo, para não acontecer o caso da cidadã aqui, da esposa do Roriz, que não sabe por que estava lá, nem o que estava fazendo. Então isso é muita responsabilidade. Eu quero saber, doutor Luiz Otávio, se há algum empecilho fora esse, porque todo dia aqui a gente vive na terra do ciúme de homem. Não fui eu quem fez, então quero que não dê certo. Um investimento como esse, que isso é uma redenção, não é de Théo Vilela, não é do governo de Théo Vilela, é do nosso Estado, meu Deus do céu, que precisa criar condições para a gente viver melhor aqui. Mas aqui é a história do ciúme de homem e do a favor contra e do camarada que quer ver só as coisas para trás. A minha pergunta direta: há algum outro empecilho além dessa burocracia, dizer quem tem que fazer sou eu e não você? Bom, nesse momento, o que nós estamos trabalhando é para que o IBAMA libere a licença de implantação juntamente com o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Esse é o primeiro óbice, mas isso é absolutamente normal nesse momento da burocracia brasileira. E o segundo óbice agora, que nós vamos com certeza superar, a partir da próxima semana nós deveremos, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, termos reuniões com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal, objetivando esclarecer todas as dúvidas para que isso realmente não possa ser um óbice,
para que nós possamos investir cerca de 1,5 bilhão de reais no estado de Alagoas, para que nós possamos gerar 10 mil empregos diretos, 40 mil empregos diretos e, como você bem falou, com muita propriedade. Tudo isso vai representar a redação econômico-social daquela região do sul do estado de Alagoas e, por que não dizer, de todo o estado de Alagoas. Não, eu digo mesmo, a firma é de todo o estado, porque o que eu tenho de conhecidos esperando que ali se instale para sair de uma ponta do estado para lá. Agora, meu caro Luiz Otávio, por que em Pernambuco lá já funciona? Eles passaram por lá o mesmo processo daqui, dessa burocracia toda, por que lá é mais ágil, aqui é mais devagar? Olha, é porque, no caso o seguinte, nós temos o IBAMA brasileiro, ele fica em Brasília, mas nós temos representação em 26 estados e, evidentemente, também no Distrito Federal. Bom, cada representação, evidentemente, que tem um código, tem uma norma, tem a lei, mas as interpretações nem sempre são as mesmas. E aí tem que ter todo esse trabalho de convencimento. Além do mais, você também tem o Ministério Público Federal em cada estado brasileiro. A lei é a mesma para todos, mas as interpretações, às vezes, elas são diferentes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que por parte do governo do estado de Alagoas, está tudo absolutamente perfeito. Aqui nós já contamos com o Ministério Público Estadual, que nos acompanha desde o primeiro momento com relação a esse assunto. E o Ministério Público Estadual, através do Procurador-Geral de Justiça, já afirmou categoricamente que não existe nenhum problema com relação a essa documentação. Ontem, o promotor da Vara do Meio Ambiente, promotor estadual da Vara do Meio Ambiente, o doutor Alberto Fonseca, ele deu várias entrevistas dizendo que o processo está absolutamente correto. Mas, no Brasil, existe o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. E como se trata de uma área de marinha, e como se trata de uma área em frente ao mar, o Ministério Público Federal ele tem o direito de se pronunciar. Então o Ministério Público resolveu se pronunciar através da Justiça, pedindo exatamente que o estaleiro não fosse colocado naquele lugar. Então cabe agora o Estado de Alagoas, através da Procuradoria-Geral do Estado, mostrar à Justiça Federal que está tudo absolutamente perfeito e cabe então à Justiça Federal tomar uma decisão. Agora, antes disso tudo, França, existe a chamada conciliação. O que nós esperamos é que na próxima semana essa primeira reunião de conciliação possa vir a acontecer. E é o melhor para todos nós. Estaria havendo um conflito de interpretação. Então o Ministério Público Federal não é contra o estaleiro, é contra a instalação naquele local. Perfeito. Agora, só que tem um detalhe. Estaleiro não é como uma fábrica de biscoitos. Por exemplo, a Balduco, nós oferecemos ao empresário de São Paulo 6 opções de terrenos em 6 municípios diferentes. Então ele analisou os 6 municípios e fez a opção pela BR-104 que fica em Rio Largo. Muito bem, nesse caso do estaleiro não é assim. Por quê? Porque você, para ter um estaleiro, você precisa ter as condições geológicas, você precisa ter as condições do mar, você precisa ter, por exemplo, enseadas e assim por diante. Você não pode ser no mar aberto, mar bravio, não. Tem que ser parado, água parada, aquele local realmente adequado. Mas aqui, meu Deus do céu, precisa mudar isso, gente. Precisa mudar. A instalação da Balduco ali é uma questão logística. Se está às margens de uma BR, facilita a entrada. Mas navio não, navio. Então, o local. Ó, o croquis, esse é o croquis, né? É verdade, esse é o croquis. Então aquela parte azul ali é a enseada. Isso. Então, na verdade ele não vai utilizar a praia. Ele vai ser construído um canal, acima. É um canal, né? Aí você tem um canal. Você está vendo aí, muito perfeito aí, você está vendo aí o seguinte, o navio ele vai sendo construído paulatinamente. Isso. Então, num determinado momento, ele fica pronto. E aí, ele é lançado ao mar. Então, ele é liberado onde ele está aí preso, e aí ele é liberado para o mar. Ali então, se chama de eclusa. Eclusa. Uma eclusa, que você vai, abre, aí a água do mar entra. Isso. Aí depois do navio você fecha a eclusa e ele vai direto para o mar. Perfeito. E aí você tem toda a parte do mar absolutamente liberada
para que as pessoas possam usar, e você também tem a praia, que as pessoas podem ir e vir, porque a indústria, isso é uma indústria naval, a indústria ela fica acima.